Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à era de Pérgamo. Na última oportunidade, lemos das páginas 163 a 164. E ali o irmão Brana, depois de terminar a sua explicação, sua pregação, em cima do versículo 13 de Apocalipse capítulo 2, então ele parte para o próximo versículo, os dois próximos versículos, que são o 14 e o 15. E ele faz a leitura, que diz o seguinte: mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Aqui, nestes versículos, aqui nesta era de Pérgamo, vemos que Jesus Cristo denuncia duas doutrinas. A doutrina de Balaão, que trouxe idolatria e excessos pecaminosos a Israel em Baal-Peor, e ele denuncia também a doutrina dos nicolaítas, que tinha sido apenas obras na era de Éfeso. Ela começou ali na era de Éfeso, mas ali eram apenas obras, era apenas um espírito. Mais tarde se tornou um dito, e então nesta era de Pérgamo se tornou uma doutrina. Homens estavam querendo tomar títulos maiores do que lhe cabia, homens querendo dominar outros homens, homens querendo dominar outros ministros, homens querendo dominar o povo. Ali nesta era, o nicolaísmo se tornou uma doutrina, e também a doutrina de Balaão foi denunciada por Jesus Cristo aqui nestes versículos. E o irmão Brana diz: combine esta denúncia com o fato dele ter enfatizado Pérgamo como o trono de Satanás. E é muito fácil e próprio concluir que, de alguma maneira, a religião de Babilônia tornou-se misturada com o cristianismo. Se combinarmos o fato de que Jesus Cristo disse que ali em Pérgamo estava o trono de Satanás, e combinarmos isto com o fato dele ter dito e ter denunciado a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, é muito fácil concluir, o irmão Brana diz, que de algum modo aquela religião babilônica, aquela religião pagã que se originou ali na Babilônia de Nimrod, de algum modo ali naquela era de Pérgamo, aquela religião havia se misturado com o cristianismo. O irmão Brana diz que isto não é meramente uma suposição, mas um fato histórico que provaremos voltando na história por volta de 36 depois de Cristo e avançando até o Concílio de Niceia em 325. Os cristãos, que eram em maioria judeus de nascença, foram dispersos de Jerusalém e foram por outros lugares, aqueles judeus cristãos, pregando o evangelho. E vemos que Junias e Andrônico, que em Romanos 16, versículo 7, foram chamados de apóstolos, esses dois judeus cristãos também se foram de Jerusalém, e eles foram até Roma, e ali pregaram o evangelho, fundaram ali a igreja cristã em Roma, e a obra floresceu ali naquela cidade, o evangelho cresceu ali, o evangelho foi propagado para aqueles gentios, para aquele povo pagão e idólatra ali de Roma. E como ali havia muitos judeus, alguns judeus que não criam em Cristo e outros que criam, como estes apóstolos e aqueles que o seguiam, ali houve muitas discussões,
entre judeus. Ali houve muitas discussões religiosas entre judeus. E por causa disto, o imperador Cláudio baniu os judeus dali por 13 anos. Por 13 anos, os judeus tiveram que sair de Roma. Por 13 anos, os judeus foram banidos daquela cidade. Uma cidade que era pagã, uma cidade idólatra. Então vemos que a base daqueles cristãos, que eram os judeus, que eram aqueles que haviam trazido a verdadeira religião, que eram aqueles que haviam trazido o cristianismo, e até mesmo os anciãos, que eram aqueles mais velhos que começaram a obra do evangelho naquela cidade, eles tiveram que sair dali. E aquela pequena igreja ficou desamparada e desolada no meio daqueles pagãos. Então o paganismo, a idolatria, os ritos religiosos invadiram aquela primeira igreja de Roma. Eles começaram a adotar doutrinas e costumes e rituais pagãos, sob títulos cristãos. Tinham títulos de cristianismo, professavam o cristianismo, mas como também não havia uma Bíblia naqueles dias para que eles pudessem se guiar através dela, o paganismo e as filosofias humanas adentraram aquela primeira igreja de Roma. E após 13 anos, quando Junias e Andrônico voltaram, quando os judeus tiveram novamente permissão de voltar para Roma, e aqueles 2 apóstolos, fundadores da obra, voltaram, eles encontraram uma igreja pagã com título de cristã. Como não tinham acesso aos líderes nicolaítas daquela primeira igreja, então, com aqueles poucos que sobraram, com aqueles poucos que permaneceram fiéis, eles fundaram então a segunda igreja de Roma. Mas aquela primeira igreja de Roma, aquela que se desviou, aquela que deixou o paganismo se misturar com o cristianismo, ela não deixaria aquele título, ela ostentaria aquele título, ela lutaria por ele, ela mataria por ele. E até hoje aquela primeira igreja de Roma existe, que é a Igreja Católica Romana. Um dos muitos títulos da Igreja Católica Romana é a primeira igreja de Roma. E verdadeiramente ela foi a primeira igreja de Roma. E também foi a primeira a desviar-se da verdade e deixar a idolatria e o paganismo adentrar as suas portas. Aquela primeira igreja não desistiu deste título. E o irmão Branham, retomando nossa leitura, continua dizendo: agora, a maioria de nós tem a ideia errônea de que todo e qualquer um que se chame de cristão seria alvo do diabo e, consequentemente, sujeito ao impacto da tirania governamental. Porém, não é assim. Esta primeira igreja começara a prosperar e a se multiplicar tanto em número que os imperadores e vários oficiais do governo realmente favoreceram essa igreja por razões políticas. Assim, quando os líderes da primeira igreja em Roma acharam-se favorecidos, aproveitaram a oportunidade para incitar o governo contra os verdadeiros cristãos e exigir a perseguição deles, a menos que viessem para o seu aprisco. Um desses foi Aniceto, um bispo da primeira igreja de Roma, que viveu no 2º século e foi contemporâneo de Policarpo. Quando o venerável Policarpo soube que a primeira igreja cristã de Roma estava envolvida em cerimônias pagãs e tinha corrompido a verdade do evangelho, ele foi lá implorar a eles para mudarem. Ele os viu prostrarem-se diante de imagens com o nome de apóstolos e santos. Ele os viu acenderem velas e queimarem incenso sobre o altar. Ele os viu celebrarem a Páscoa sob o nome de Easter, do anglo-saxônico Eastre, deusa da primavera, na qual elevavam o pão em forma de disco em honra ao Deus Sol, e então derramavam o vinho como uma libação aos deuses.
Mas este idoso santo que tinha viajado 1.500 milhas não pôde interromper o mergulho decadente deles. Deus falou através dele no momento em que estava partindo: Efraim está casado com seus ídolos, deixa-o. Oséias capítulo 4, versículo 17. Policarpo nunca mais retornou. Seguindo Aniceto, veio o iníquo bispo de Roma chamado Vítor. Ele introduziu ainda mais festivais e cerimônias pagãs na primeira igreja. E também empenhou-se ao máximo tentando persuadir as verdadeiras igrejas cristãs a incorporarem as mesmas ideias. Elas não faziam como ele pedia. Assim ele convenceu oficiais do governo a perseguirem os crentes, lançando-os aos tribunais, jogando-os nas prisões e até mesmo impondo a morte a muitos. Um exemplo típico de suas obras vis é encontrado na história, onde o imperador Séptimo Severus foi convencido por Calixtus, o amigo de Vítor, a matar 7.000 em Tessalônica, porque estes verdadeiros crentes celebravam a Páscoa de acordo com o Senhor Jesus e não de acordo com a adoração a Astarte. A falsa vinha já estava soltando sua ira contra o Deus vivo, matando os eleitos, assim como seu antepassado Caim matou Abel. Encerramos na página 165. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.